Bom, pessoal, a questão 72 do Caderno Amarelo do Enem 2016 é uma questão que faz referência à associação de polias. Vejamos, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão, um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção de movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi. Então aqui a gente tem um desenho do esquema utilizado por Arquimedes e com certeza a gente vai precisar olhar para ele com o maior carinho. Então temos aqui de forma ampliada o esquema mostrado pela questão. Como é uma questão de dinâmica, envolve forças, a gente precisa representar os vetores para que a gente possa fazer uma melhor análise. Então aqui no bloquinho negro, que seria a representação do navio, a gente tem uma força peso apontando para o centro da Terra. A gente tem aqui uma reação normal, já que esse carinha está apoiado na superfície de areia, então a superfície reage com a força de compressão, que é a força normal. Veja que aqui a gente tem uma força horizontal F, que é a força aplicada por Arquimedes, ela aponta para a direita, e através da associação de polias, a gente pode perceber que esse navio será puxado aqui para a esquerda por um fio. Então aqui nós temos uma força de tração, já que esse fio será tensionado. Oposta à direção do movimento, ao sentido do movimento, a gente tem aqui uma força de atrito, e é interessante que a gente pense nesse atrito como estático, porque aí a gente pode saber qual é o valor mínimo da tração, porque quando a tração for igual ao atrito estático, esse corpo entrará na iminência de movimento. Qualquer coisinha a mais ele começa a se mexer. Então vamos lá. Para a iminência do movimento, a atração tem que ser igual ao Φ estático. Lembre-se que o Φ é calculado como μ vezes a normal, em que esse μ é o μ estático. A normal, nesse caso, é igual ao peso em módulo, já que são as únicas forças na vertical. Então, a gente pode dizer que a normal é igual ao peso. Lembrando que o peso é massa vezes a gravidade, então ficaríamos como μe vezes m vezes g. Então, esse μe vale 0,8, de acordo com a questão. A massa do navio é de 3 toneladas, ou 3.000 quilogramas, e a gravidade assume aquele valor costumeiro, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa tração ela vai valer 0,8 vezes 10, que é 8, vezes 3 é 24. Com os 3 zeros, a gente acha o bonito resultado de 24.000 newtons, ok? Então, para que esse navio comece a se mexer, a gente tem essa força mínima de 24.000 newtons, ok? E eu tenho também a tração original, certinho? Então, quando a gente não tinha nenhuma polia, a gente precisava aplicar uma força de 24.000 newtons, uma tarefa para Hooke, E a gente quer uma tarefa para Bruce Banner e não para Hooke. Então aqui, se a gente coloca uma polia móvel, qual é o raciocínio? Essa força cai pela metade. Então metade de 24.000 seriam 12.000 newtons. Você pegou o espírito. Então vamos lá. Duas polias, a gente vai chegar em 6.000 newtons. 3 polias, a gente chega lá em 3.000 newtons, ainda está longe dos 400 newtons que a gente precisa aplicar. Então aqui 4 polias, a gente chega em
1.500 newtons, que é a metade de 3.000 newtons. Se a gente continuar aqui, ó, colocar aqui do lado, por falta de espaço, se a gente coloca 5 polias, a gente chega na metade de 1.500, que seria 750 newtons. Se a gente colocar 6 polias, a gente vai ficar aqui com 375 newtons, metade de 750. Então veja que pela primeira vez nós chegamos num valor que ele é inferior aos 400 newtons fornecidos. Então nossa resposta será 6 polias, porque com 5 a gente tinha uma força exigida maior, né, do que a força aplicada. Quando a gente chega com 6 polias, a força exigida é menor que a força aplicada. Então, resposta letra B de bronquite. Tranquilo, pessoal? Até a próxima.